Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir a graça de Deus nesse momento, que desça sobre mim o seu Espírito Santo, que venha sobre a sua palavra, para abençoar a mim e abençoar a sua palavra. E quero convidar a você que está me assistindo nesse simples vídeo, para nós meditar na palavra de Deus. Vamos olhar no livro de João, no capítulo 10 de João, e o versículo 11, louvado seja o nome do Senhor, e o 12. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. E disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo os arrebata e dispersa. Agora nós vamos ver o versículo 16, bendito seja o nome do Senhor, que nos diz: ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você nesta palavra e quero me firmar, bendito seja o nome do Senhor, no que nos disse aqui o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você que está me assistindo nesta palavra e quero falar com você sobre essa palavra pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo na última era da Igreja de Jesus Cristo na Terra. E hoje nós estamos vendo uma confusão muito grande no mundo, porque as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, estão escandalizadas com o que eles estão vendo dentro do sistema religioso. E hoje nós estamos vendo que se levanta pastores vivendo a vida de qualquer maneira, cometendo escândalo no mundo e apacentando denominação. E eu quero falar com você hoje nessa mensagem sobre esta palavra pastor. Aqui Jesus nos diz que Ele é: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa, e as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Eu quero que você preste bem atenção no que vamos meditar aqui. E você vê aqui que Jesus falou sobre o pastor, que é ele, e Jesus falou sobre um mercenário. E que nós não faça hoje confusão nessas duas palavras e não esteja olhando para um mercenário e querendo colocar ele no lugar de um pastor que a palavra de Deus nos fala. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos hoje o mundanismo, o pecado tomando conta do mundo, as igrejas aumentando, e cada dia se levanta chamados pastor. Mas eu quero falar aqui com você, louvado seja o nome do Senhor, sobre um pastor levantado por Deus. Quando Jesus Cristo ele foi
chamar a Pedro, e ele confiou a Pedro o seu rebanho, ele perguntou a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos declarou aqui em João que aquele que ama a ele, guarda a sua palavra. E hoje nós estamos vendo pessoas que se dizem pastores levantados por Deus, que abandonaram, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus. E esse nós temos que aprender a separar aqui de um pastor chamado por Deus, que ama a sua palavra, e um mercenário. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver hoje, bendito seja o nome do Senhor, que esse pastor, que é Jesus Cristo, ele está trabalhando, bendito seja o nome do Senhor, com a sua igreja, com as suas ovelhas, tirando, louvado seja o nome do Senhor, nessa última era, das mãos dos mercenários. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Hoje, meu querido amigo que está me assistindo, nós estamos vendo um movimento no mundo chamado show gospel, aonde muitas pessoas estão confundindo aquilo ali com a igreja de Deus, estão confundindo um homem que está ali na frente, um mercenário, conduzindo aquilo ali a troco de dinheiro, a troco de dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero meditar com você hoje sobre essa palavra, bendito seja o nome do Senhor, pastor. Um pastor levantado por Deus, que ama a sua palavra, que ama Jesus e guarda a sua palavra. Hoje nós estamos vendo um povo misto, um rebanho misto, e chamo isto, louvado seja o nome do Senhor, de show gospel. E estão fora da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E muitos estão olhando isso aí como povo de Deus e fazendo confusão, bendito seja o nome do Senhor, não sabendo discernir, louvado seja o nome do Senhor, a obra de Deus, desse movimento mundano que nós estamos vendo hoje no mundo. Se você prender, louvado seja o nome do Senhor, um rebanho misto, isso quer dizer ovelhas, porco, cabrito, louvado seja o nome do Senhor, que hoje estão todos hibridizados, e você gravar, você vai ter, bendito seja o nome do Senhor, um verdadeiro chamado show gospel. Bendito seja o nome do Senhor. E ali estão os mercenários, louvado seja o nome do Senhor, passando por pastor. Mas eu quero falar com você, louvado seja o nome do Senhor, como disse Jesus aqui, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa, meu querido amigo e irmão, ao meditar comigo na palavra de Deus, hoje você possa discernir e diferenciar a palavra pastor
da palavra mercenário. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos seguir olhando para a palavra de Deus e vamos se firmar nesse pensamento em que estamos meditando sobre o que disse aqui Jesus: eu sou o bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver lá em 1 Pedro 2 e 25, nós vamos ver o que Pedro nos fala. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, e nós vamos ver o versículo 25, e vamos seguir, louvado seja o nome do Senhor, meditando na palavra de Deus sobre esta palavra pastor. Porque ereis como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem aqui um rebanho e um pastor. Senhor Jesus Cristo. E o povo chamado cristão, ele se desgarrou da palavra de Deus, do caminho, virou as costas para o único pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, e ele seguiu mercenário, fora da palavra de Deus, e hoje nós estamos vendo os verdadeiros show gospel, e muitos estão tendo isso como culto a Deus, e tendo esse povo como povo de Deus, e tendo esses mercenários que vão conduzindo esse movimento satânico, eles estão trocando e olhando como se estivesse olhando a um pastor levantado por Deus. Mas aqui, Pedro diz: porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, meu querido amigo, Deus está fazendo uma obra nesta era que nós estamos atravessando. Ele está tirando, louvado seja o nome do Senhor, aqueles predestinados que estavam desgarrados nesse sistema mundano, sendo conduzido pelos mercenários, e o inimigo vindo e devorando tudo com todo tipo de pecado. Nós estamos vendo uma destruição, nós estamos vendo divórcio, separação, casamento, mundanismo. Ninguém mais olha para a palavra do bom pastor, que deu a vida ali para nos salvar. Estão seguindo mercenário e olhando isso como pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta era, Deus está trazendo os desgarrados, aqueles que foram predestinados para a salvação, Deus de antes da fundação do mundo, e eles estavam desgarrados, seguindo mercenário. Deus está enviando, louvado seja o nome do Senhor, a sua palavra revelada para buscar, louvado seja o nome do Senhor, e congregar esse povo olhando para Jesus Cristo como um único pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos seguir olhando, querido amigo, e meditando no que estamos vendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor, e vamos ver que Deus, Ele tem hoje uma obra, bendito seja o nome do Senhor, para resgatar, bendito seja o nome do Senhor, as suas ovelhas que estavam desgarradas, bendito seja o nome do Senhor, e trazer de volta, louvado seja o nome de Jesus, para o aprisco do Senhor e olhar para o único pastor, Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver a profecia de Ezequiel, lá no livro de Ezequiel 37, e o versículo 21 a 24, nós vamos ver aqui
o que nós encontremos, louvado seja o nome do Senhor, a profecia vinda de Deus, bendito seja o nome do Senhor, para que nós possamos entender o que Deus está fazendo nesta era que nós estamos atravessando na Terra. Aqui nos diz, no livro de Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, 37, 21, nós vamos encontrar a profecia de Deus, que veio essa palavra a Ezequiel, e ele nos falava desta obra que hoje nós estamos vendo Deus fazer na terra. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu tornarei os filhos de Israel de entre as nações, bendito seja o nome do Senhor, de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais. Para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, e nem com as suas prevaricações. E os levarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi o reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Deus hoje está fazendo esta obra maravilhosa para purificar, bendito seja o nome do Senhor, um rebanho, a igreja, a noiva do Senhor. Ele está trazendo, louvado seja o nome do Senhor, essa igreja Bíblia, a igreja Palavra, e Ele está colocando, louvado seja o nome do Senhor, em um só rebanho, para olhar para um só pastor. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. E se você, meu querido amigo, que está me assistindo nessa mensagem, você está aí desgarrado, olhando para os mercenários de hoje, seguindo o pecado, a prostituição, o adultério, o mundanismo, a vaidade, a roubalheira. Hoje você atende para a voz de Deus, que quer te resgatar, louvado seja o nome do Senhor, e te trazer para esse rebanho, para, louvado seja o nome do Senhor, fazer parte de um só rebanho, e olhar para um só pastor, e andar, louvado seja o nome do Senhor, na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos seguir olhando lá em Apocalipse 19, 9, louvado é o nome de Jesus, e vamos seguir, bendito seja o nome do Senhor, meditando na palavra de Deus, e vamos ver o que diz aqui. Disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aqui Deus vem tirando os desgarrados que estavam perdidos, olhando para um mercenário e achando que estavam seguindo o pastor,
e eles se desgarraram no pecado, Deus está trazendo de volta, louvado seja o nome do Senhor, para congregar, bendito seja o nome do Senhor, num só rebanho, olhando para um só pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Isto é a voz de uma mistura que você está vendo aí nesse show gospel, é uma voz de uma mistura, louvado seja o nome do Senhor, que saiu com o povo de Deus, lá do Egito, sendo hoje revelada, louvado seja o nome do Senhor, pela palavra de Deus. Nós podemos ver ali em Êxodo 12 e 38, quando Deus tirou seus filhos lá do Egito, saiu ali aquela mistura, como eu já disse ali, saíram junto com o povo de Deus, e eles estão hoje se apresentando ao mundo como povo de Deus, como igreja de Deus, e este é a voz do show gospel que nós estamos ouvindo hoje no mundo, é uma mistura de ovelha hibridizada, de cabrito e de porco, e se você gravar aquilo ali, bendito seja o nome do Senhor, você vai ver o verdadeiro show gospel que nós estamos vendo hoje nas chamadas igrejas, conduzida pelos mercenários que estão aí se intitulando pastor levantado por Deus. Mas Deus não levanta um homem que esteja fora da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus está revelando, meu querido amigo, nesta última era, também a sua igreja, palavra, bendito seja Deus, que Ele tirou do Egito e vem caminhando num único caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, palavra. Bendito seja Deus. Nós estamos vendo esse verdadeiro show gospel no mundo, mas nós estamos vendo, se você observar, você vai ver que nesta última era, Deus está tirando e está revelando ao mundo, bendito seja o nome do Senhor, a sua igreja, a noiva, palavra, a igreja, a Bíblia, que Deus está levantando nessa última era, louvado seja o nome do Senhor, para levar a palavra de Deus revelada para tirar os predestinados de Deus deste caminho de perdição, aonde está esse povo se apresentando como um povo de Deus, e sendo um povo místico, que saiu lá do Egito, e ele vem caminhando, e hoje nós estamos vendo esse movimento no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que você, meu querido amigo, você possa olhar, bendito seja o nome de Deus, do Senhor, para a palavra de Deus, e você possa ver que Deus hoje, Ele está fazendo uma obra aqui na terra, e Ele está tirando os seus escolhidos. Se você é uma ovelha predestinada, você atente hoje para o que nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e Deus quer te tirar deste verdadeiro show gospel, aonde você está, e Ele quer te botar no rebanho de Deus para olhar para um único pastor e você ser chamado hoje filho de Deus. Esta igreja, louvado seja o nome do Senhor, que é apacentada por um único pastor, ela está sendo revelada nesta última era e apacentada por um único pastor, Senhor Jesus Cristo. Palavra, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa entender, meu querido irmão, e hoje você possa ver e discernir e diferenciar
bendito seja o nome do Senhor, a palavra pastor de um mercenário, que está aí assalariado, trabalhando por dinheiro, bendito seja o nome do Senhor, e sendo olhado muitas vezes como um pastor levantado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos que Deus levantou Pedro e colocou diante do seu rebanho, mas Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele amava a Jesus, e ele diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Jesus não chamou um homem para colocar diante de uma organização comandada pelo homem fora da palavra de Deus. E Deus continua, meu querido amigo, meu querido irmão, levantando homens, bendito seja o nome do Senhor, para colocar, bendito seja Deus, para conduzir esse rebanho de Deus, para olhar para o único pastor, Senhor Jesus Cristo, e seguir o único caminho, que é a palavra que nos trouxe para nos levar à salvação. Estes são os filhos de Deus. E Deus continua levantando homens para conduzir o seu rebanho no único caminho, palavra. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo hoje que esta igreja, louvado seja o nome do Senhor, conduzida por Deus, ela vem se levantando nessa era, louvado seja o nome do Senhor, conduzida por Deus, e assim como o povo místico, aquela mistura que saiu lá no Egito, ela está se revelando pela palavra de Deus, assim Deus vem revelando a sua igreja noiva, para que o mundo possa reconhecer, louvado seja o nome do Senhor, que existe uma obra de Deus aqui na terra. Nós vimos ali em Efésios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3 e versículo 7, nós vamos ver como Deus continua na frente do seu rebanho, bendito seja o nome do Senhor, conduzindo pela sua palavra. Não é levantando mercenários fora da palavra. Nós vimos aqui o que nos disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 7. Ele diz: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Senhor, ele continua levantando homens, firmado na sua palavra, não nesse mundanismo gospel que nós estamos vendo hoje. E aqui Paulo diz: no qual fui ministro, fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, não pela denominação fulana de tal, ou pela convenção fulana de tal. Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda Deus, ele está diante desse rebanho, louvado seja o nome do Senhor, resgatando do mundo, da mão dos mercenários, e trazendo para olhar para o único pastor, Senhor Jesus Cristo. E Deus continua levantando homens, firmado na palavra de Deus, pela graça de Deus, como disse Paulo, para buscar as ovelhas predestinadas e colocar, louvado seja o nome do Senhor, nesse único rebanho, aonde Jesus Cristo é o único pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Não para olhar para o mercenário
e seguir o mundanismo de hoje, como nós estamos vendo. Essa igreja, a Bíblia, ela vem nesta última era, não sendo, louvado seja o nome do Senhor, apacentada por homem, mas por um único pastor do rebanho, Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Ela vem sendo levantada e ela vem caminhando, bendito seja o nome do Senhor, na palavra de Deus, fora desse mundanismo que nós estamos vendo, bendito seja o nome do Senhor, e Deus vem revelando ao mundo a sua verdadeira igreja, a igreja noiva, a igreja Bíblia, a igreja Palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Tirando desse verdadeiro show satânico, aonde ali está uma mistura, louvado seja o nome do Senhor, que nada tem de Deus. E que você possa, meu querido irmão e amigo, receber a revelação dessa palavra e hoje você possa diferenciar a obra de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus, desse movimento mundano e satânico, aonde os mercenários estão conduzindo um povo com o falso nome de igreja, a troco de dízimo, a troco de ordenado, louvado seja o nome do Senhor. E você possa hoje ser iluminado por Deus e receber de Deus a revelação para você sair desse movimento triste que você está sendo arrastado e vir para o rebanho de Deus nessa última era, louvado seja o nome do Senhor, para ser conduzida, louvado seja o nome do Senhor e conduzido pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, e você vai ser um único rebanho, tendo um único pastor, louvado seja o nome do Senhor, e Ele quer ser o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Aqui nós estamos vendo o show gospel, aonde está misturado, louvado seja o nome do Senhor, uma mistura de cabra, de porco, de ovelha, híbrida, e conduzida por mercenários, chamados pastor, como disse Jesus em João capítulo 10, versículo 12 e 13. Fica bem claro, meu querido irmão, pela palavra de Deus, para que nós possamos reconhecer, bendito é o nome de Jesus, o que está acontecendo hoje e você possa diferenciar um pastor levantado por Deus de um mercenário assalariado, vivendo no mundanismo, no divórcio, na prostituição, na política, na separação, e ele aí sendo olhado por você, bendito seja o nome do Senhor, como um pastor. Mas que você possa entender que um homem que Deus levanta, está levantando nessa última era, como ele levantou Paulo pela graça, ele não pode sair da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui 10 de João, o versículo 12 e o 13, que nos diz, bendito seja o nome de Jesus. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa, e as foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Olha, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu as conheço, o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outra ovelha, que não são desse aprisco,
também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Louvado seja o nome do Senhor. É esta obra que Deus está fazendo hoje. E Ele quer, meu querido amigo e meu querido irmão que está me ouvindo, Ele quer te tirar, louvado seja o nome do Senhor, nesta última era, e te colocar neste rebanho. Um único rebanho. Para olhar para um único pastor, Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, a você meditar comigo nessa palavra, e que você possa receber a revelação de Deus e hoje ser resgatado desse imundo sistema aonde os mercenários estão te conduzindo, fora da palavra de Deus, e você vivendo no pecado, e você possa vir ser resgatado hoje para entrar novamente no plano de Deus, no rebanho de Deus e olhar para Jesus Cristo, o teu único pastor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.